Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao curso do Credo Apostólico. Meu nome é Abraão, eu sou pastor aqui na Igreja Palavra Viva, interior de São Paulo, aqui na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Falamos na última aula, tratamos do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, dissemos aquilo que ele faz, aquilo que ele não faz, falamos um pouco sobre as tarefas dele na aplicação da salvação e da santificação no coração do ser humano. Destrinchamos também algumas diferenças entre batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo, procurando passar a nossa visão no sentido de que esses três conceitos são diferentes. Hoje nós vamos nos debruçar mais especificamente sobre os dons do Espírito Santo. Então a aula talvez hoje não seja tão prolongada. Antes de tudo, eu gostaria mais uma vez de recitar o credo junto com você, né? Porque é uma confissão da nossa fé, né? Uma confissão, uma das mais antigas que existe da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eis aí, então, o credo dos apóstolos, que todos nós cristãos subscrevemos, porque cremos exatamente nas mesmas coisas. Então, deixa eu projetar já os slides aqui. Nós vamos falar já, então, sobre os dons do Espírito Santo. Antes de tudo, eu gostaria, então, só de reprisar a última coisa que a gente estava falando antes da gente encerrar a aula, né? Apenas para repassar a diferença entre batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e os dons. Veja, o batismo com o Espírito Santo, na visão reformada, da qual eu faço parte, da qual eu me identifico, considera o batismo com o Espírito Santo aquele contato inaugural com o Espírito Santo. À medida que nós, então, confessamos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então nós recebemos o batismo com o Espírito Santo nessa hora. E somos também imergidos, somos lançados para dentro do Espírito. Então somos batizados com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Essa experiência é fruto da conversão. Porque Paulo, dizendo aos Coríntios, fala que nós somos batizados e dados de beber de um único Espírito, né? O que não é a mesma coisa do que plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo também não é sinônimo de manifestações do Espírito, mas sim do atuar do Espírito na nossa vida de santificação. Tem a ver com os frutos do Espírito Santo, e não tem a ver exatamente com os dons. Mas talvez você esteja me perguntando, mas o Espírito Santo, então, esse batismo e essa plenitude não tem a ver com os dons, mas então existe dom? Sim, existe dons, e não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, nem com a plenitude do Espírito Santo. Eu, particularmente, não comungo da mesma opinião de alguns amigos pentecostais, né, dos irmãos pentecostais, no sentido de que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção, uma experiência posterior à conversão, né? Eu não creio nisso, eu não creio que há um selo e depois um batismo com o Espírito Santo. O selo para a nossa redenção como um penhor da nossa herança e o batismo é na mesma hora, no momento da conversão, ok? Isso não é algo que divide a gente, né, mas é algo que apenas diferenças assim pedagógicas. Eu não creio que o Espírito Santo vá se manifestando ou entrando em você de conta-gotas, né? Nós recebemos o Espírito Santo de uma só vez. E então, à medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Isso vai atingir a plenitude. O dom do Espírito Santo é para quem busca e, de acordo com a soberania de Deus, ele distribui a quem
ele quer. Então vamos lá. Batismo é a conversão, né? Plenitude, santificação, e dons são dádivas de Deus para a igreja. Então nós vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. O que são, então, deixa eu pegar meu iPad aqui, o que são os dons do Espírito Santo? Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, os dons do Espírito Santo são diversos, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Dons espirituais, então, são, ou também chamado de extraordinários, são habilidades sobrenaturais que o Espírito Santo concede à Igreja de Cristo, né? Ele concede quando quer e a quem quer, né? Ele não está preso a nenhuma convenção, ele não está preso a nenhum pedido desesperado acerca de ter aquele dom ou outro dom. Pode ser que um dom repouse de forma perene, né, sobre o crente em Jesus, ou simplesmente haja uma manifestação temporária daquele bem por uma determinada pessoa, porque na verdade o dom é um presente para a igreja, não é? E porque, afinal de contas, é a igreja que vai ser edificada. O destinatário dos dons é a edificação da igreja. Não há quem tenha, portanto, todos os dons, né? E ninguém fica sem receber pelo menos um dom. Dons também, por outro lado, não são talentos, não são aptidões ou habilidades naturais. Então, não existe dom do esporte, dom da comunicação visual, dom da dança, dom de tocar instrumento. Isso pode ser aprendido ou pode ser uma habilidade nata, né? Um talento natural. Dom do Espírito é outra coisa. Dom do Espírito é sobrenatural e nós já vamos verificar. Os dons do Espírito Santo não são dados para a igreja, nem para nenhum cristão, para que este ostente um status de crente mais espiritual do que aqueles que não têm dons. Ou, na verdade, como nós vimos, né, não há quem tenha todos os dons, mas ninguém fica sem receber pelo menos um dom. Então, na verdade, se todos têm dons, uns são mais evidentes, outros são mais extraordinários, né? Deus não deu dons para que nós façamos uma disputa de quem é mais espiritual, porque a espiritualidade verdadeira não está ligada aos dons, mas está ligada aos frutos. É importante que a gente tenha isso em mente. Então, todos os dons visam, né, a edificação do corpo de Cristo, né? A única exceção é o dom de falar em línguas quando não há interpretação, né? Neste caso, somente quem fala é edificado. Nós já vamos, então, falar, né, tratar sobre isso. Queridos, no corpo de Cristo há diversidade, né? Há unidade e há mutualidade. Nós somos um corpo só, né? Um corpo de Cristo espalhado pela terra, né? Aqui na minha cidade natal, lá em Santos, de repente você está em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou então em outro país, somos crentes em Jesus Cristo espalhados pelo mundo inteiro. Este corpo de Cristo é uno, né? A igreja é una, santa, indivisível, católica e apostólica. O que significa católica? Universal, está em todos os lugares. Indivisível, não se divide, né? Una, ela tem unidade, né? Os sectarismos que acontecem, algumas coisas que parecem igreja, mas não são, porque são doutrinas heréticas, essas não são da igreja. Mas dentro do que nós temos unidade, nós também temos diversidades de governo, diversidades de formas de adorar, diversidades de culturas e tudo mais, né? Somos diferentes, temos necessidades diferentes. Juntos nós, então, por mutualidade, auxiliamos uns aos outros e dependemos uns dos outros, né? E por isso os dons do Espírito Santo, de maneira sobrenatural, são derramados sobre nós. Então, os membros das igrejas, né, da Igreja de Cristo, não estão competindo uns com os outros, né? Mas estão servindo uns aos outros. Na Igreja de Cristo, o maior é aquele que serve, né? Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Jesus falou. Não promovamos a nós mesmos, trabalhemos para a glória de Deus e para a edificação dos santos, que é o corpo de Cristo. Nessas listas,
que nós vamos apresentar agora, há 5 listas de dons. As listas repetem alguns dons, então depois nós vamos condensar todos eles antes de tratar sobre cada um. As primeiras listas estão lá, em Romanos 12, 6 a 8. Eu não vou projetar aqui, porque eu já elenquei eles todos aí. É o dom de profetizar, de servir ou ministrar, ensinar, animar, e que está escrito em algumas Bíblias, exortar, nós já vamos saber, então quando falarmos da exortação, nós vamos falar as diferenças e o que a gente pensa que é exortar e o que na verdade a palavra diz que é exortar. Contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Isso tudo está em Romanos 12, de 6 a 8. Há também aquela lista que está em 1 Coríntios 12, de 1 a 31, que é, na verdade, a lista clássica dos dons espirituais, né, quando se ensina, principalmente, são 9, né, então são divididos em 3 grupos de 3, mas eu entendo que há mais dons do que esses 9 aí, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência, fé, cura, operação de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. A lista de 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 a 4, fala de línguas e profecia. Percebe como repete algumas... essas listas aparecem algumas... Os dons aparecem em uma ou outra lista, aparecem nas 2 ou 3. Há uma outra lista em Efésios 4:11, né? Que são aqueles dons também chamados de ofícios, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Por que eu coloquei 4 e não 5? Porque a interpretação mais correta e mais consentânea com o que Paulo escreveu aos Efésios é que, na verdade, não são 5 ministérios. São 4 ministérios, porque o pastor e o mestre estão dentro da mesma parte da sentença e do original do grego. Aqui vale a pena eu projetar para você o versículo que fala sobre isso. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, preste atenção na palavra outros. Outros para profetas, mais uma vez, outros para evangelistas e, por fim, outros para pastores e mestres. O original do grego para esse outros não permite, não está colocado entre pastores e mestres, de modo que o pastor é mestre e o mestre é pastor. Pastor, ele desempenha 2 funções, né? A de cuidar do rebanho de forma pessoal, né? Ouvindo, ministrando, orando, socorrendo, né? Discipulando, né? Na vida prática, na vida cotidiana, e mestre no sentido de ensino regular e sistematizado da doutrina. Portanto, o pastor precisa ser mestre, e o mestre, nesse caso, é o pastor, né? Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor e mestre sendo, então, um só. Vamos voltar aqui para a apresentação dos slides. Há uma outra lista que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que é falar ou pregar, né? Transmitindo a palavra de Deus, e o dom de servir. Então são esses os dons, que a gente pode extrair de todas essas listas. Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento, fé, cura, maravilhas, misericórdia, olha quanto, né? Contribuir, presidir, ensinar, servir, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, e animar ou exortar. Vamos falar, então, alguns esclarecimentos aqui. Eu vou agora projetar aqui minha câmera maior, porque os slides terminam aí. Vamos procurar falar, então, sobre dom por dom, né? O que ele significa, por que às vezes um é parecido com o outro. Vamos enfrentar também essa questão da atualidade dos dons, essa coisa toda, né? Eu não pretendo ser dogmático nesse sentido, né? Há muitas opiniões divergentes.
eu creio na atualidade de todos os dons, né? Embora eu não seja pentecostal, eu me considero carismático, ou seja, creio no carisma. Do grego é os dons, a manifestação do Espírito Santo. O pentecostalismo, ele é também carismático num determinado sentido, mas ele carrega outros vieses, né, de doutrinas que são típicas do movimento da Rua Azusa, dos quais, assim, eu não concordo totalmente. Por exemplo, que os nossos irmãos pentecostais acreditam que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo depois da conversão. Eu não creio dessa forma. Os irmãos pentecostais entendem que alguém só é batizado no Espírito Santo e com o Espírito Santo quando recebe o dom de línguas. Então, a língua seria a evidência de o batismo com o Espírito Santo. A gente vê na Bíblia outros exemplos de irmãos que receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas, né? Que mais? O próprio conceito, às vezes, soteriológico, no sentido da perda da salvação, né? Alguns chegam ao absurdo de confundir a santificação com a salvação, no sentido de você estar salvo de manhã, mas talvez à tarde não, porque você talvez cometeu algum pecado e então você caiu da graça de manhã e voltou à tarde, depois volta a cair. Não, a salvação a gente não perde, mas isso é uma coisa para talvez outra aula, outros estudos. Então, essa diferença básica, né, entre um reformado que crê nos carismas, né, que crê na atualidade dos dons. Temos vários irmãos que comungam dessa forma. Então, nem todo aquele que é adepto da teologia reformada, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, nem todos eles são cessacionistas. Hoje em dia, boa parte não é, né? O cessacionista, na verdade, também, ele às vezes crê em determinados dons e crê que alguns dons não servem para hoje. Mas, enfim, isso é outra coisa. Eu quero aqui deixar claro que eu sou eu me definiria como um pentecostal. Eu me definiria como um reformado continuista, né? Aquele que crê na continuidade de todos os dons. E, na verdade, tem uma ressalva, né? Quando nós falamos dos dons do tipo ofício, nós já vamos falar que, por exemplo, apóstolos e profetas já não existem mais hoje. Então, esse é uma questão também que esses ministérios são colocados às vezes como dons, ora como ofícios, né? Então, nesse sentido, apostolado e profeta, né, como ofício, como ministério, eles já cessaram e nós já vamos explicar isso no momento certo. Vamos começar, então, com o dom de línguas. Paulo deixa claro uma ordem no culto público. Então, começamos dizendo que eu creio na atualidade dos dons, inclusive, por exemplo, no dom de línguas. A questão é, lembremos que a gente falou na aula passada que o Espírito Santo nunca vai agir em desacordo com a sua palavra. Então, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que o que Jesus disse, o que Paulo disse, o que Tiago disse, o que Pedro disse, ou Ezequiel, ou Moisés, todos eles são palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. Então, partindo desse pressuposto, quando Paulo regulamenta o uso e a organização de como os dons devem ser administrados na igreja, ele deixa claro que isso não parece ser uma coisa só para Corinto. Ele me parece que Corinto, tendo irmãos que eram movidos em todos os dons, estavam havendo uma bagunça no culto e Paulo precisa regulamentar a questão da ceia, a questão dos dons e a questão moral dos coríntios, né? Então, quando Paulo regulamenta a questão moral, a gente apega para nós. Quando Paulo regulamenta a ceia, então nós absorvemos esses conceitos e esses ensinamentos para nós como normativos. E da mesma forma tem que ser os dons do Espírito. Nessa hora, muitos de nós esquecem o regulamento que está lá, né? E isso é tremendamente importante, até porque o Espírito Santo jamais vai falar, se manifestar
ou agir, atuar, né, numa situação contrária à palavra, né, e ao regramento que ele mesmo estabeleceu. Então, o que Paulo diz? Haja no máximo 3 pessoas falando, cada um esperando a sua vez. Onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 14, versos 27, parte A. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Parte A, né? No máximo 3 e interpretar. Então, aí já é o segundo requisito, né? Não fale sem intérprete. E o versículo 28 também fala, né? Se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. E não tenha mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo. Isso está nos versos 30 e 31. Se vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. E o verso seguinte: Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Portanto, o nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Então, imagine se todo mundo resolver falar ao mesmo tempo. Paulo fala esse exemplo, né? Se vem um descrente e ouve falando em línguas e ninguém entende nada e ninguém entende ninguém, se todo mundo começa a profetizar ao mesmo tempo, a quem você vai prestar atenção? Culto público é diferente da devoção particular. E é isso também que eu quero deixar bastante claro aqui. Então, em um ambiente de culto público, em que o irmão fale em línguas sem que haja interpretação, ele deve fazer isso de forma silenciosa, né? Não existe esse negócio de, mas eu não consigo me controlar. Queridos, o Espírito Santo é sobrenatural, óbvio. Ele age na nossa igreja, ele age dentro de nós. Isso provoca uma alteração das nossas emoções. Tem gente que chora, tem gente que brada, tem gente que pula, tem gente que não consegue se conter de alegria, mas o nosso espírito está sujeito, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta, já dizia também a palavra de Deus, né? E o dom é para edificação da igreja, então vai ter ordem, vai ter decência. Aliás, esse termo ordem e decência é usado no contexto da utilização dos dons, né? E não no contexto de você tocar guitarra na igreja, por exemplo, ou bateria, né, que muitos condenavam antigamente por conta da falta de ordem e decência. Na verdade, ordem e decência, Paulo está tratando sobre os dons do Espírito Santo, né? Lembre-se do que a gente estudou na aula passada. O Espírito Santo nunca vai trabalhar de forma contrária à palavra de Deus, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que significa isso? Significa que você não sai de si quando o Espírito Santo se apodera de você. Toma você de uma forma sobrenatural. Você não fica em transe. Isso é cultura pagã. Ou isso é fruto das suas emoções. O Espírito Santo não deixa ninguém em transe. E isso, meus queridos, o que eu estou falando aqui, não é pelo fato de eu ter de crer numa teologia mais reformada, né? Eu estou falando aqui, inclusive, o que é ensino de 2 irmãos pentecostais raiz. Eu estou falando aqui do pastor Eliseu Rodrigues e do pastor Cláudio Honor de Andrade. Eu vou colocar depois aqui embaixo os links para você conferir, né, no final dessa aula, e para depois você conferir os vídeos no YouTube onde eles explicam isso, né? Nada do que foi escrito acerca do exercício desse dom, nada foi escrito acerca do exercício desse dom em forma de oração ou devocional pessoal. Então, a liberdade. Fora do ambiente de culto público, né? Fora de ambiente de culto público, você fala em línguas à vontade na sua casa, né? No ambiente em culto público, nós precisamos nos expressar de modo que não causemos escândalo a quem não conhece a palavra de Deus, né? Paulo explica tudo isso direitinho, né? Outra coisa que eu preciso enfatizar aqui é que crentes não falam a língua dos anjos.
a linguagem do dom de línguas não é angelical. Toda vez que um anjo apareceu a alguém, ele falou o idioma dessa pessoa, para que ela entendesse a mensagem, né? Para que a mensagem fosse compreendida. Afinal, língua é comunicação. A língua faz parte da cultura de um povo, a língua faz parte do sistema cognitivo do ser humano, dado por Deus para nos comunicar. E o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural de comunicação em línguas que você nunca aprendeu de forma ordinária. Então isso, para você que não haja interpretação sobrenatural, e você fala mistérios, mas você fala mistérios numa língua que exista e que você não conhece e nunca aprendeu. É um mistério, é uma coisa maravilhosa. Então, no dom de língua se fala um idioma não aprendido pelos meios naturais, né? Então, anjo, quando vai falar com alguém, ele fala na língua que a pessoa entende. Paulo, quando fala aos coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria, é uma hipérbole, uma figura de linguagem, um exagero, para dizer que sem amor nada disso teria validade. Justamente porque é impossível que alguém fale a língua de todos os homens, né? Não há um ser humano, né, no planeta Terra que fale todas as línguas. Há poliglotas que ficamos, né? Caramba, aquele cara fala 20 línguas, fala 30 línguas, mas nós temos línguas para muito mais do que isso. Eu não sei catalogar quantos idiomas e dialetos nós temos, né, falados no mundo, mas não, é impossível que um ser humano fale todas as línguas, né? E, da mesma forma, é impossível que alguém fale a língua dos anjos, né, que sequer foi aprendida por alguém, né? Então, ainda que fosse possível, sem amor isso não valeria de nada. É por isso que Paulo usa essa figura de linguagem. Então, língua estranha, né, ou outra língua, falar em línguas não é falar língua dos anjos. Outra coisa, sendo para a edificação própria uma exceção, tanto é que Paulo, quando vai tratar dos dons, dom de língua está no último patamar, né? A regra é que a língua falada sobrenaturalmente seja compreendida por alguém que vai entender esse idioma e assim conheça o evangelho. Esse é o objetivo primário do dom de línguas. É claro que aquele que fala sem interpretação ou sem que alguém entenda aquela língua que está sendo falada sobrenaturalmente, há uma exceção que é a edificação própria, que Paulo fala, né? Aquele edifica-se a si próprio, falando a Deus em mistérios. Mas isso é uma exceção. A regra é que a língua falada sobrenaturalmente seja usada para evangelização. Há relatos de diversos irmãos que no campo missionário falaram em línguas e foram ouvidos pelos nativos, né? E estavam aí com experiências de falar línguas sem ter aprendido e, de repente, alguém ouvir as maravilhas de Deus. Não foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Então, esse é o objetivo principal, né, do dom de línguas. Outra coisa, por isso a importância do dom de línguas, que é outro dom, né, importante, que está atrelado com esse, é o dom da interpretação das línguas, que também é um dom sobrenatural, né? Alguém interpreta uma língua falada por outro irmão, sem também ter nunca aprendido. A interpretação é por conta do próprio Espírito Santo. Então, queridos, outra coisa para finalizar essa primeira parte, é que também não existe referência bíblica, e aqui quando eu estou dando essa aula para vocês, a minha intenção é ser bíblico. Pouco importa a minha experiência pessoal ou a sua experiência pessoal, né? Experiência pessoal não vira doutrina. Isso é perigoso, não pode virar doutrina, né? E Deus, na experiência pessoal, nunca vai contradizer a palavra, né? Mas ainda que ele te dê uma impressão, um insight, uma palavra de Deus sobre a sua vida, vai servir para você, no seu dia a dia, na sua caminhada, não vai contrariar a palavra e vai ser algo específico para você. Então ela não pode virar doutrina. E aqui, então, numa aula como essa, eu preciso dizer o que a Bíblia diz acerca disso. Não existe nenhuma referência bíblica sobre o que muitos afirmam por aí, de que as línguas são estratégia de batalha espiritual para confundir o inimigo. A nossa fonte é a Bíblia, meus irmãos. Não são as ideias criativas de alguns líderes que falam isso, né? Que você precisa
necessariamente falar em línguas para vencer o diabo ou vencer determinada casta de demônios. Isso não existe, isso é algo completamente estranho à palavra de Deus. Amém? Vamos então passar para o próximo dom, que é os dons proféticos, né? Os dons de revelação, que são profecia, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Vamos lá. A primeira coisa é separarmos, diferenciarmos o que é um profeta como ministério, como ofício, e o dom de profecia. Não existe, como nós já dissemos, profetas hoje. Quem eram os profetas? Eles ministravam os oráculos de Deus, né? Eles falavam pelo Espírito Santo durante um tempo onde não havia registro escrito da palavra de Deus. Havia apenas uma manifestação oral da lei de Deus, né? O profeta era levantado não apenas para predizer o futuro, mas para confrontar reis e governantes que eram contrários à palavra de Deus, que faziam aquilo que a lei de Deus abomina. Os profetas foram levantados para corrigir, endireitar, exortar, né, os reis ou governantes e levá-los ao arrependimento. Nós vemos isso no Antigo Testamento, né? E para dar também instrução doutrinária sobre a fé em Cristo Jesus, os profetas do Novo Testamento, né? Com o fechamento do cânon sagrado, esse ofício profético cessou. Não podemos dizer que Deus vai levantar outro Isaías, outro Jeremias nos dias de hoje para estabelecer fundamentos. Veja, a Igreja de Cristo, ela é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que apóstolos e profetas? Dos 12 e Paulo e dos profetas do Antigo Testamento. A base está colocada. Eu costumo dizer que é algo como a construção mesmo, né? A pedra fundamental é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, o centro da história. Nele convergem todas as coisas, né? Sejam principados, potestades, governos. Tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. Isso o livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, diz isso com bastante propriedade. Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental. De modo que se você é edificado sobre ela, você cresce. Se você passa por ela e não é edificado em cima dela, não se agarra a essa pedra, você tropeça. O Filho de Deus, ele é pedra angular, pedra de esquina, mas que também pode ser pedra de tropeço para aquele que não crê no Salvador e no Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Então, Cristo é a pedra angular. Sob essa pedra, Cristo edifica a sua igreja na base, no alicerce, no contrapiso, que são os profetas e os apóstolos. O que nós fazemos? O que a igreja primitiva fazia? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Profetas e apóstolos trouxeram fundamento de fé, sob a qual nós ensinamos. Temos Bíblia. Quando olhamos a palavra de Deus, dizemos que nada pode contrariá-la, porque ela é o fundamento escrito, trazido pelos profetas e apóstolos ao longo do tempo. Então, profetas não existem mais. Profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ageu, Malaquias, né, os profetas maiores, menores. Alguns profetas do Novo Testamento mencionados no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Por exemplo, Ágabo, as filhas de Felipe, Ana e Zacarias, né, pai de João Batista, né? E o próprio João Batista, Jesus falou que era dos homens nascidos de mulher, né? João Batista era o maior e foi o precursor do Messias e foi um profeta que veio no poder e no espírito de Elias. O que significa isso? Na mesma unção, na mesma intrepidez, né? Fazendo com que voltasse o coração dos pais aos filhos e ouvissem a mensagem de arrependimento e crescem no Messias que estava ali, né? Bem próximo deles, que era Jesus. Por isso João Batista teve essa proeminência singular. O dom de profecia, por outro lado, é uma palavra vinda por ação do Espírito Santo sobre a igreja e fala sobre previsão de um acontecimento futuro, certeiro, ou que aponte para uma situação ideal a ser atingida,
que seja da vontade de Deus e que a igreja saiba e com isso seja edificada. Então a profecia, ou ela aponta para o futuro, dizendo alguma coisa que vai acontecer, ou aponta justamente para uma situação ideal a ser atingida, né? Deve acontecer isso. Já vou dar o exemplo do que a diferença entre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia. São muito parecidos, mas há umas distinções sutis. Profecia deve ser sempre para edificar, exortar e consolar a igreja. Então preste atenção, não edifica, não exorta e não consola, sob a pecha, sob o nome de profecia, não aceite, né? Não vem de Deus. A profecia deve ser sempre julgada para se verificar se veio de Deus ou não. Por quê? Porque Deus usa a pessoa que está transmitindo aquela palavra profética, mas a pessoa está recebendo de Deus, ela não fica em transe e talvez ela passou de uma forma que não era para passar, acrescentou coisas que não era para acrescentar, ou omitiu coisas que não eram para ser omitidas, ou então falou dos seus sentimentos movido por uma emoção forte, por uma impulsão ali das suas emoções. Então precisamos julgar as profecias. E muitos de nós não faz isso hoje. Acha que talvez esteja são muito temerosos em julgar as profecias para não cometer o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, sendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é nada disso. Não é rejeitar ou julgar uma profecia quando ela não é de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo é apostasia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo algo que é de Deus. Atribuir ao diabo aquilo que semelhante ao que os fariseus estavam falando, que Jesus falava e era o príncipe dos demônios. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Não tem nada a ver com julgar profecia. Há quem entenda ainda que o dom de profecia está ligado diretamente à pregação da palavra, né? Porque pela pregação da palavra o Espírito Santo fala, age, conforta, consola e edifica a igreja. Então, isso só realmente vai acontecer com uma exposição fiel da palavra de Deus, né? Sem retirar alguma coisa, sem acrescentar nada, falando fielmente, e então o Espírito Santo vai falar à igreja através da ministração da palavra do Senhor. Isso também pode ser considerado profecia, ok? Palavra de conhecimento é outro dom, né? Provém do Senhor, é sobre a vida de alguém, algo que está acontecendo, né? Serve para chamar a atenção de quem precisa de uma informação. Veja, palavra de conhecimento, conhecer, ciência, é uma palavra que visa tornar conhecida uma determinada situação para uma pessoa, serve para chamar a atenção dessa pessoa. Isso não tem nada a ver, queridos, com essas aberrações que a gente tem visto na internet. Adivinhação de número de RG, CPF, né? E isso não provém de Deus. Das duas, uma. Ou é espírito de confusão, ou é charlatanismo, como tem sido provado em muitas vezes, né? Muitas vezes vemos as pessoas fazendo pesquisas, né, em internet, em rede social, e depois vai sair aí profetizando, falando o endereço da pessoa, fazendo toda uma performance, né? Isso é muito triste, né? Isso é vilipendiar o Espírito Santo de Deus. A palavra de conhecimento, ela é uma palavra sobre algo que está acontecendo na vida de uma pessoa. Então, a palavra de sabedoria é outra coisa que nós vamos falar agora, né? Palavra de sabedoria, o que é? É a atuação do Espírito Santo de forma sobrenatural, né? Dando um parecer da parte de Deus para resolver um problema, né? Então veja, é uma palavra de Deus que mostra o que é preciso fazer para chegar no lugar ideal que a profecia estabeleceu. Palavra de conhecimento revela a situação atual ou alguma coisa para trás, sem que alguém tenha conhecido aquela pessoa, sem, né, por ação mesmo do Espírito Santo. A palavra de sabedoria
A palavra de conhecimento, ela fixa uma informação. A palavra profética, ela diz o ideal a ser atingido, o que deve ser feito para ser atingido, e a palavra de sabedoria vai dar o conselho. Palavra de sabedoria é a palavra de conhecimento, mais um conselho divino sobre o que deve ser feito para que se atinja o ideal promovido pela profecia. Por exemplo, palavra de sabedoria. José, quando interpretou o sonho de Faraó, né? Quando deu um conselho sobre como deveria estocar a comida para o tempo da escassez que chegaria mais tarde. Então ele interpreta o sonho do Faraó, né? Dá uma palavra de conhecimento ali, né? Uma interpretação, e um plus, né? Dá um conselho. Já que você sonhou com isso, né? As vacas magras simbolizam isso, as vacas gordas simbolizam aquilo, então olha, é o seguinte, vamos estocar, o senhor deve fazer o seguinte, estocar comida enquanto há fartura, para que então chegue o tempo de fome, que está para chegar, e aí então o Egito vai ter bastante comida estocada para então saciar a fome do povo. Tanto é que esse foi um projeto de Deus para salvar a família de José, e então perpetuar também o povo de Israel. Discernimento de espíritos, né? Uma habilidade sobrenatural de conhecer a fonte que está por detrás de uma determinada ação. Se essa ação é de Deus, se essa ação é das emoções, ou se essa ação é do diabo. Quem tem o dom do discernimento de espíritos vai detectar de forma certeira se uma manifestação é de Deus, do diabo ou das emoções. Quer ver um exemplo? Paulo, que repreende o demônio daquela jovem, lá em Atos 16, 16 a 18, ainda que aparentemente ela estivesse falando a verdade. Lembra do contexto? Aquela jovem, vamos abrir que é melhor. Apresentação, versículos. Livro de Atos, capítulo 16, versos 16 a 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então nós percebemos aqui que essa moça estava possuída por um espírito de adivinhação. Ela falava por meio de um espírito, estava atestando que Paulo e aqueles que estavam com ele eram homens de Deus, né? Eram homens de Deus, filhos do Deus Altíssimo. E então Paulo repreende. Isso é discernimento de espíritos. Não interessa o que ela estava falando, Paulo sabia que não provinha de Deus. Deus usou Paulo e Paulo, então, cheio do Espírito Santo, mandou aquele espírito imundo ir embora. Outro dom, fé. Dom da fé. Fé aqui, queridos, não é essa fé natural, né? Não é a fé que Deus coloca no nosso coração para a salvação, é uma fé que vem de Deus, né? Toda fé vem de Deus, mas não é a fé que se projeta para a salvação. É uma fé com uma qualificação especial. Eu diria que é uma fé emprestada. Eu ouvi esse termo essa semana e achei muito interessante. É uma fé emprestada, não é a fé que é fruto do Espírito, não é a fé salvadora, é um revestimento especial de fé. Quer ver? Para uma situação específica. Um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Daniel na cova dos leões. Lembre-se de todos os mártires da igreja que sofreram mortes terríveis no Coliseu, nas feras, foram queimados. Lembramos aí de Policarpo, lembramos de Justino mártir, lembramos dos apóstolos que foram açoitados, né? Muitos deles
a Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Imagine o fato de você não ser pego de surpresa, ir até o martírio. Deus te reveste com uma capacidade especial para passar por esse suplício, né? Isso é o dom da fé. Dons de curar, outro dom. É um poder milagroso de curar doença por meio da oração de um crente, com ou sem imposição de mãos. E eu não penso que dom de curar seja algo específico para você, que nós venhamos a ser especialistas em curar doenças por imposição das nossas mãos. Olha, vai no fulano que ele tem o dom da cura, vai pôr as mãos sobre você e vai curar necessariamente. O dom é da igreja. Deus cura por meio da oração. Né? Deus cura por meio desse dom derramado sobrenaturalmente. Né? Mas como eu disse antes, pode ser que esse dom repouse de forma perene sobre essa pessoa, mas ela não tem o poder sobre o dom no sentido de ministrá-lo quando ele quer. O dom é de Deus, Deus dá quando quer, Deus manifesta quando quer e usa quem ele quiser. Amém? Bom, operação de milagres ou maravilhas. Do grego, milagres aqui é dunamis, que significa movimento, né? Que significa dinâmico, e daí da palavra dinâmico, né? Dínamo, né? É a intervenção sobrenatural de Deus no mundo físico com um propósito específico. É como o dom de curar, mas quando não é para doença, né? A operação de maravilhas, né? Toda cura é uma maravilha, mas o dom de maravilhas ou milagres é um dom semelhante ao de cura, mas quando o objetivo não é o de curar doença. Por exemplo, Jesus Cristo acalmou uma tempestade. Jesus Cristo andou sobre as águas. Jesus Cristo transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. Isso é operação de maravilhas. Agora lembremos, né? Moisés abriu o Mar Vermelho. Contudo, a gente tem que lembrar que os dons do Espírito Santo são para equipar a igreja, de modo que Deus vai sempre distribuir os dons conforme a utilidade e não para demonstrações de poder. É para que, ao fim e ao cabo de toda a utilização dos dons, Deus seja glorificado, o nome de Cristo seja exaltado. Então, queridos, sobre isso, duvide desses vídeos que a gente vê na internet, que mostram cirurgias espirituais, né? Tem uma pastora que anda transformando água em vinho, né? Que mais parece um suco de uva. O vídeo é muito tosco, né? Isso não é milagre, é uma palhaçada. Mas há gente que acredita nisso, né? Porque sempre é filmado de uma forma escondida e vai se puxando alguma coisa, vai se puxando um órgão humano que na verdade parece, mas tem um lá que ela simula por detrás e pega um coração de um boi, parece, né, e tira do cara lá, faz uma oração, uma parafernália toda em volta. Isso não é dom de operação de maravilhas. Isso é palhaçada. Nós precisamos discernir, nós precisamos tratar o Espírito Santo com respeito. Há tanta coisa, tanta aberração sendo proferida, sendo ensinada, sendo perpetrada em nome do Espírito Santo. Já estamos caminhando para o final dessa aula, mas ainda temos alguns dons, né, para falar. Dom da misericórdia, né? Capacitação sobrenatural de alguém sentir a dor do outro ou socorrer o outro. Veja, não é a misericórdia como fruto do Espírito, né? Nem como um sentimento humano. É possível que um descrente tenha uma sensação de misericórdia por aquele que está passando fome, né? Ou, de fato, um sentimento humano, pela graça comum de Deus, sentimentos bons afloram em quem não é de Cristo. Mas aqui nós estamos falando de atuação sobrenatural, um dom da misericórdia que reveste especificamente uma pessoa para uma determinada tarefa. Quer ver um exemplo? Raabe. Raabe foi livrada pelos espias judeus que foram vigiar a terra, né? Raabe os ajudou e eles ajudaram, destruíram a cidade inteira, mas pouparam Raabe. Vejo aqui uma manifestação desse dom de misericórdia. Dom de contribuir, né? Capacitação sobrenatural que faz alguém repartir tudo o que tem de uma forma natural, né? De uma forma sobrenatural, mas de uma forma
que não é forçada, é com alegria, é com desprendimento de verdade. Não é uma mera benevolência. É um fruto do Espírito Santo, né? É um dom, é um impulso do Espírito Santo. Dons de presidir e liderar. É a capacitação sobrenatural que faz alguém liderar pessoas no corpo de Cristo, né? Isso não tem a ver com fazer um curso de líderes, isso não tem a ver com vocação interna para liderar, aquele que tem espírito de liderança, quando a gente preenche, né, na testes vocacionais, não é nada disso. Né? Vemos pessoas sem estudo, sem recursos, que são imbuídas deste dom do Espírito Santo de liderar. Vemos isso constantemente na igreja. Então Deus levanta, por meio de dons do Espírito Santo, para presidir, para liderar, para ensinar também. Próximo dom, ensino. Nada tem a ver com capacitação pedagógica. É um dom sobrenatural do Espírito Santo, né, para o ensino da palavra. Embora a gente deva se preparar, deva estudar. Né. O que está errado é você ir para o púlpito, por exemplo, com uma ideia na sua cabeça e, de repente, sair procurando um texto que justifica aquilo que você já quer falar da sua cabeça. Isso não é pregar. Né? Isso não é ensinar. Quem se propõe a pregar, a ensinar a palavra, deve estudar, deve conhecer a fundo os originais, mas o dom de ensino não é da pessoa, é uma capacitação do Espírito Santo. Nós nos preparamos com as ferramentas que nós temos, mas Deus usa tudo isso para transmitir, para ensinar, fazer as pessoas entenderem, não pela sua capacidade pedagógica ou oratória, mas para que Deus transforme corações. Não é simplesmente para adquirir um conhecimento. A palavra de Deus, ela é ensinada e por manifestação sobrenatural do Espírito Santo naquele que ensina, as verdades eternas vão sendo ensinadas e vão sendo objeto de transformação no coração dessas pessoas. Isso é dom do Espírito Santo. Outra coisa, dom de exortar, né? Ou animar. Por que eu falei animar no começo dessa aula? Porque exortar no grego tem essa conotação tanto de endireitar, quanto de consolar, quanto de animar. A raiz da palavra é a mesma. Aqui não se trata de teologia coach, né, que nós vemos muito hoje em dia, né? Teologia coach vai dizer, procure em você mesmo, você é especial, você é lindo, você é maravilhoso, Deus te escolheu. É claro, há meias verdades que são plantadas na teologia coach. A teologia coach massageia o nosso ego e faz com que a gente fique contente com quem nós somos e não tenhamos muita vontade de nos arrepender dos nossos pecados. A teologia coach, ela é nociva, na verdade. Ela afaga o nosso ego e rega o nosso pecado. Ela não produz arrependimento. Mas o que estamos falando aqui é do dom de exortar, de animar, de encorajar. Uma capacitação sobrenatural de Deus para que alguém encoraje, anime, ajude uma outra pessoa a se firmar no caminho do Evangelho. Temos muita gente para destruir, muita gente para afundar por aí afora. Mas quem tem esse dom, ele é capacitado sobrenaturalmente a fazer com que alguém volte para Cristo, para que alguém seja convencido a permanecer firme, a lutar pela sua vida, animar, exortar. Outro dom é o de servir, e aqui não se trata de ser um bom empregado, né? Ou um bom liderado, um liderado subserviente, né? Obediente, mas aqui está falando da capacitação sobrenatural de Deus para que alguém esteja pronto a fazer qualquer coisa. Especialmente aquelas tarefas que ninguém quer fazer. Tem gente que naturalmente é comissionada por Deus. Você percebe que aquela pessoa é de Deus, ela tem esse dom de servir. Não porque às vezes ela tenha esse sentimento dentro dela. Mas Deus vai moldando a pessoa também, às vezes junto com o dom que é ministrado sobre ela. Mas veja, uma capacitação sobrenatural de Deus para servir ou para ministrar sobre alguém, né? E essa pessoa está disposta, por conta desse dom, a fazer qualquer coisa para servir, para fazer aquelas coisas que às vezes muita gente não quer fazer. Por fim, vamos falar aqui sobre os 4 ministérios, né? Não 5, mas os 4 que estão em Efésios 4:11. Eu disse que essa aula ia ser rápida, mas não foi não. Apóstolos, quem são?
os apóstolos de Cristo, né, os 12 e Paulo, chamados pessoalmente por Cristo, testemunhas da ressurreição, com a missão de estabelecer o fundamento da fé cristã e a produção de escritura sagrada. Então veja, quando os apóstolos, com a saída de Judas, vão escolher Matias, antes de saber se era Matias ou outro, eles fazem aquele sorteio e tal, mas quais que são os critérios que os dois preenchiam? Tinham sido testemunhas da ressurreição, tinham visto o Senhor Jesus, tinham convivido com Cristo, tinham sido testemunhas da ressurreição, tinham visto Cristo ressuscitado. Esses eram os primeiros requisitos. Então, vemos que esses apóstolos modernos não cumprem esses requisitos, né? Além do que, os apóstolos foram comissionados a produzir escritura. Os apóstolos de hoje não podem falar com o mesmo peso de escritura sagrada. E muitos deles chegam ao absurdo de dizer isso expressamente. Então não existe o decreto apostólico do ano tal. Isso tudo é bobagem, isso tudo é heresia. Precisamos nos atentar para isso. Se você está numa igreja onde há alguém que ostente esse título de apóstolo, muito cuidado. Muito cuidado. Provavelmente é alguém que não assim, como é que eu posso dizer, e parecer ético, e parecer assim, ao mesmo tempo polido. É alguém que não está na posição que Deus ordenou que esteja. Tá? Apóstolo hoje não existe. Outro ofício, profeta, são os profetas do Antigo Testamento e do Novo, né, que foram chamados para dar testemunho de Deus, testemunho de Jesus Cristo, né, e produzir escritura sagrada também. Não se confunde com o dom de profecia, ok? Os profetas do Antigo e do Novo Testamento são únicos, né? Não são como os que são levantados por Deus pelo dom de profecia. Nós já falamos disso no começo dessa aula. Evangelistas são os irmãos presenteados com uma capacitação especial de pregar o evangelho. Veja, e de pregar o evangelho a toda criatura é missão de todo crente. Temos que pregar o evangelho. Ponto. Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão da igreja, da qual eu e você fazemos parte, ok? Mas o dom de evangelista, o ofício de evangelista é diferente. É aquele que a pessoa naturalmente, né? Naturalmente, não é natural, é sobrenatural, né? Por conta da atuação do Espírito Santo, há um chamado específico e uma capacitação específica para pregar o evangelho aos descrentes. Né? Ele pode até junto também pastorear a igreja, cuidar, pregar. O evangelista precisa pregar a palavra, né? Precisa anunciar. Mas o evangelista é aquele que vai levar, inclusive, o evangelho a lugares inóspitos, e Deus vai comissionar ele e fazer para que ele faça isso de uma forma exitosa, com alegria, ainda que passe por todas as dificuldades. Eu diria que os evangelistas são os missionários, né? E muitos chamam os apóstolos, os missionários de apóstolos. Muitos falam, mas os apóstolos existem hoje que são os missionários. Não, os apóstolos não existem mais. Eu diria que os missionários no campo são evangelistas. Estão fazendo missões transculturais, né, levando o evangelho a quem não conhece. Estão evangelizando. E pastores, mestres, né? O pastor pastoreia, né? Cuida, aconselha, ensina, trata de problemas que os irmãos estão enfrentando, seja problemas no casamento, seja problemas com filhos, seja problemas diversos, está também ensinando. São especificamente aqui o que os pastores locais fazem nas suas igrejas, né? Eles evangelizam, é verdade, mas a sua dedicação é focada no crescimento espiritual de cada irmão membro daquela comunidade local. Profetas e apóstolos, portanto, não existem mais hoje, porque foram ministérios de lançamento dos alicerces da fé, como nós já falamos antes. Então, Cristo é a pedra angular, apóstolos e profetas são o contrapiso, e nós hoje só produzimos andares e paredes neste edifício que é o corpo de Cristo. Não há mais fundamento novo. Se nós dissermos que... Eu ouvi um pastor hoje, inclusive, sobre isso, falando sobre esse ofício,
né, de pastores e apóstolos, se nós admitirmos existir apóstolos e profetas hoje, vamos estar, por via de consequência, admitindo que hoje haja elementos de fé basilares, né, alicerces novos sendo lançados hoje. O que é um absurdo, porque nós somos edificados na doutrina dos apóstolos. Então não podemos mais lançar fundamentos novos, vamos estar criando uma outra religião. Isso é muito perigoso. Nós apenas crescemos edificados no alicerce que já existe. Amém? Bom, já foram aí 60 minutos, uma hora de aula. Então, nós conseguimos, ainda que de forma panorâmica, conseguimos falar aí sobre os dons do Espírito Santo. Eu espero que você tenha sido edificado. Na próxima aula falaremos um pouco sobre a Igreja de Cristo, né? Creio na Igreja. Eu te vejo aqui nesse mesmo espaço. Compartilhe esse vídeo, né, com os seus amigos, com a sua família, para que juntos cresçamos no conhecimento de Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.